Galera, sabe quem tá chegando agora no aeroporto do Rio de Janeiro, cara? Sabe quem? Ah, galera, não é o Paquetá, infelizmente, ainda não. É o goleiro Andreu. É, galera, goleiro chegando. O Flamengo fez uma baita contratação, viu? Ele não é tão famoso, não tem status assim de craque, mas é bom jogador, galera. Você aí que não conhece o Andreu vai se surpreender com ele, tá bom? Eu garanto. Galera, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos direto pro aeroporto do Rio de Janeiro porque tem jogador chegando. Vamos lá. Com o Rodrigo Jufo, ele está no aeroporto e vai falar de mercado da bola. É reforço para ir buscar no aeroporto, mas ainda não é o Paquetá. Será que ele vem mesmo? Fala, Jufo, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Quem você está esperando? Boa noite, Marcela, André, Zupac, todo mundo ligado no Sport Center. É um reforço para vir buscar no aeroporto pela importância dessa posição depois que o Flamengo perdeu o Matheus Cunha para o próprio Cruzeiro, que a gente estava falando aí as notícias. Quem vai chegar aqui é o goleiro Andreu, ex-goleiro agora do Gil Vicente. O Flamengo já tinha assinado um pré-contrato com ele para julho, né, quando o vínculo do Andreu com... Pera aí, meus amigos. Toda hora, galera, peço perdão aí, mas eu tenho que mudar a tela aqui, tá bom? Gil Vicente se encerra, mas aí diante da importância, da prioridade, né, como o Boto disse nos últimos dias, de contratar um goleiro, o Flamengo chegou a um acordo com a equipe portuguesa, vai pagar ali 1,5 milhão de euros pela contratação do goleiro Andreu, 10 milhões de reais, cerca de 10 milhões de reais, para a contratação imediata. Então o Andreu chega daqui a pouquinho aqui no Rio de Janeiro, vai passar por exames médicos, toda aquela bateria de exames tradicionais e depois assinar contrato com o Flamengo por 4 temporadas até o final de 2029. Um goleiro muito jovem, 24 anos, 1,89 m, alto, pegador de pênaltis e bom no jogo com os pés. Duas características que o Flamengo prioriza muito nesse estilo de jogo do Felipe Luiz. Ou seja, galera, é top, cara. O cara pega bem pênalti, joga bem com os pés, com as mãos, é goleiraço, é bom. E também toda a diretoria, um goleiro então que chega para disputar vaga com o Rossi, não para ser meramente um reserva. O Flamengo queria um goleiro que chegasse para disputar vaga com um dos principais nomes da última temporada. E com a chegada do Andreu e também já a apresentação do Vitão, o Flamengo encerra as prioridades do mercado. José Boto disse que um goleiro e um zagueiro eram as prioridades do Flamengo para a próxima temporada. Essa temporada agora é de 2026. A partir de agora, como ele mesmo diz, entre aspas, botando aspas para o diretor do Flamengo, o Flamengo vai atrás apenas dos sapatos, apenas posições que não são prioridades, não tem carência, mas que vão fazer o elenco evoluir, vai fazer o elenco do Flamengo ficar ainda mais forte. E o principal sonho é de Lucas Paquetá, do West Ham. Flamengo e o Paquetá já têm um acordo de um contrato de 4 temporadas, e agora falta resolver com a equipe inglesa. Mas aí tem alguns problemas. O teto do Flamengo para essa negociação é de 40 milhões de euros e o West Ham pede 57 milhões de euros. 40 milhões de euros dá 250 milhões de reais, 57 milhões de euros são 360 milhões de reais. Então tem um gap aí de 100 milhões para o Flamengo tentar negociar. A apuração do nosso Bruno Andrade, a nossa equipe do Fala Fonte, é que o West Ham vai se reunir essa semana com o Flamengo e também entre a diretoria para tentar chegar no meio termo, chegar a um valor para negociar o Paquetá com o clube rubro-negro. Porque o Paquetá quer se transferir para o Flamengo. Esse é o principal trunfo do time carioca, o desejo do jogador em voltar para o futebol brasileiro. O West Ham entende que o Paquetá ainda tem mercado na Europa, o Tottenham seria um dos interessados, mas o jogador está forçando uma vinda para o futebol brasileiro, mas aí tem que entrar nesse acordo. Um outro problema do Flamengo, Marcela, são nos bastidores, já que o técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, está fazendo de tudo para manter o Paquetá pelo menos até o final da temporada europeia, porque o West Ham está na zona de rebaixamento e o Paquetá é um dos principais jogadores do clube. Então o Flamengo vai ter que lutar contra o preço e contra o técnico da equipe inglesa. Tá certo, Jufo. Obrigada aí pelas informações. É justo que ele queira contar com o Paquetá, o seu principal jogador nessa luta contra o rebaixamento, Zupac. Queria que você falasse sobre a redução, a espera de redução dessa pedida do West Ham e a vontade do jogador. O quão importante, muitas vezes, essa vontade para o jogador poder voltar ao Brasil? Um dos mais gabaritados advogados de direito esportivo e que, inclusive, faz parte da nova, da atual gestão do Flamengo, o doutor Marcos Mota,
nota, muito respeitado no mercado do futebol, ele tem uma frase que é: quem controla a operação é o jogador. Que por mais que o clube tenha os direitos, o clube aceite ou recuse as propostas e faça a venda, quem controla a operação é o jogador. Que no fim das contas, a vontade do atleta costuma prevalecer porque ele é o dono do seu desempenho, ele é o dono do seu comprometimento, ele é o dono da sua satisfação e isso também tem peso, né? Então acho que a vontade do Lucas Paquetá pode ter algum tipo de peso caso o West Ham perceba que um jogador talvez insatisfeito renda menos, que esse jogador rendendo menos com um possível rebaixamento, que é uma chance considerável de acontecer, embora a gente tenha aí 17 jogos por serem disputados na Premier League, um jogador com rebaixamento valeria menos, como disse ontem o Bruno Andrade, um jogador caminhando para o seu último ano de contrato também vale menos, então essa pressão do atleta pode convencer o West Ham a abrir negociação, a diminuir a sua pedida de venda, mesmo entendendo que ele é bastante importante tecnicamente para a equipe, porque ele é. O West Ham é um time bastante limitado, o Lucas Paquetá tecnicamente é o melhor jogador, é o único jogador lúcido, de fato, em termos de criação do meio-campo de uma equipe que tem muitos problemas. Então, para o clube inglês, é uma situação difícil entre o que você precisa para agora e o que pode desvalorizar no curtíssimo espaço de tempo. O jogador quer voltar ao Brasil. Tenho a impressão que, embora o Paquetá tenha mercado na Europa, dentro da própria Inglaterra, acho que tudo o que ele passou nesses últimos anos com o caso da investigação sobre o possível esquema de apostas, os cartões que ele teria tomado de propósito e nada foi provado a respeito, eu acho que isso mexeu muito com a cabeça do Paquetá e fez ele querer estar perto do seu ambiente. E hoje existe um clube no Brasil, que por coincidência é o clube dele, que possibilita para um atleta estar aqui e financeiramente não estar tão distante e competitivamente brigar pelo melhor que ele pode brigar e ainda almejar disputas mundiais, né? Então acho que o contexto do Flamengo e o fato de ser o Flamengo para o Paquetá dá uma vontade de voltar para sua casa depois de tudo que ele passou. Imagino que seja essa a linha de pensamento, mesmo ele estando ainda aos 28 anos. E vontade do jogador muda muita coisa, já vimos inclusive o Gerson agora há pouco, né, no início do Sport Center, André. Sim. E 40 milhões de euros, que parece ser o teto do Flamengo, não sei se o Flamengo vai conseguir chegar mais do que isso, ou está disposto a pagar mais do que isso, é algo para mostrar para o Brasil e para o mundo. Olha o que eu consigo fazer. Olha o que eu tenho de dinheiro para investir. E olha quem eu estou trazendo de volta, é o Lucas Paquetá, um jogador que tem mercado na Europa. Seria uma cartada compatível com aquilo que o presidente do Flamengo, o BAP, disse naquela entrevista em que ele apresentou os resultados do time ao longo do ano de 2025, falou sobre vários assuntos, cometeu um deslize, preciso lembrar, fez um comentário absolutamente preconceituoso, desnecessário e inapropriado a respeito de uma colega nossa. Mas já passou, mas vamos deixar claro que ele não poderia ter feito o que fez. Mas também deu algumas declarações muito importantes a respeito dos planos do Flamengo na parte orçamentária, investimento no time de futebol para os próximos anos e, assim, bem ao seu estilo, não usou palavras modestas. E a partir de agora ele tem que agir. E não faria sentido ele dizer tudo aquilo e não executar, né, esse desejo de investir muito e transformar o Flamengo num clube dominante do ponto de vista financeiro e esportivo aqui nessa região do mundo, com olhos para a expansão do clube e para uma capacidade, talvez um dia, de competir em torneios mundiais com as equipes da elite do futebol. Eu não vejo absolutamente nada de errado em sonhar em ser assim e tomar as decisões para ser assim. Se alguém me perguntar, vale um investimento de 40 milhões de euros no Lucas Paquetá? Como que eu vou dizer se vale ou não vale? Vale para o Flamengo, que tem hoje, né, uma capacidade estratosférica de investir e conhece o jogador, existe uma identidade, formado ali, já jogou pelo Flamengo, a torcida gosta dele, esse sentimento é recíproco, ele adora o clube. Hoje o Flamengo tem um elenco absolutamente estrelado, ele seria um jogador para fazer ainda mais diferença do ponto de vista técnico. Tem uma Copa do Mundo chegando, ele deve estar. Então,
o conceito de valer ou não no futebol é muito, assim, eu não diria subjetivo, mas depende do ângulo que você prefere olhar. Então, eu diria que absolutamente não vale se o Flamengo não tivesse esse dinheiro, se fosse se endividar para fazer essa contratação, se corresse o risco de não pagar o salário do Lucas Paquetá, o mês passar a ter 3 meses, né, ter 90 dias, como já acontece há muito tempo em outros clubes e aconteceu há não muito tempo atrás no Flamengo. E aí eu diria não, o Flamengo não pode fazer esse movimento. Hoje, quer fazer, pode fazer, deve fazer. E eu repito a minha posição de ontem. O local em que o Flamengo está nessa discussão, nessa negociação, é um local de conforto, porque ele conta com a vontade do Paquetá não só de sair do West Ham, mas de jogar no Flamengo. E a cada dia que passa, essa vontade vai ter mais peso na negociação, talvez até no sentido de baixar o preço que o West Ham quer e aproximar o momento do retorno do Paquetá ao Flamengo. Não há a menor comparação em nenhum aspecto entre o Flamengo e o West Ham. Não são times da mesma categoria. Um está na elite da elite em termos de ambiente de futebol e pode pagar salários que até pouco tempo o futebol brasileiro não tinha como pagar. Hoje tem. E aí, quem é que pode criticar o Lucas Paquetá? Eu não vou fazer isso. E é claro que todas as informações da negociação do Lucas Paquetá com o Flamengo você fica sabendo ao longo da nossa programação aqui na ESPN. Seguimos falando de... É isso aí. Que venha Paquetá. Se não vier agora, que venha no começo... no meio do ano, né? Se não vier agora no começo do ano, que venha no meio do ano. Me enrolei aqui. Galera, e aí, tá feliz, tá contente, cara? Tá com aquela... expectativa para a estreia do Mengão na temporada. Mengão profissional, né? Porque o Sub-20 está jogando o Campeonato Carioca. E amanhã tem Flamengo e Bangu. E os garotos vão enfrentar o Bangu. Galera, dia 21, se preparem. Porque, pelo menos pelo que eu fiquei sabendo, lendo matérias, né? Felipe Luiz deve comandar a equipe na beira do campo contra o Vasco, dia 21. É isso aí. O Flamengo deve jogar com time misto, tá? Só vai a campo quem está bem fisicamente, tá bom? Porque eles estão voltando de férias agora e quem estiver bem fisicamente, quem se cuidou melhor, vai pro jogo contra o Vasco, cara. Tá ansioso, tá animado, tá feliz? E essa expectativa para ter o Lucas Paquetá, hein? Pois é, cara, acho que ele vai vestir o manto sagrado nessa temporada. Se vai ser agora ou no meio do ano, vamos aguardar para ver. E a chegada do Andreu, goleiro Andreu, de 24 anos, goleiro bom, que era do Gil Vicente. O Flamengo vai pagar 1,5 milhões de euros, 9 milhões e meio de reais aproximadamente. É um jogador bom, cara, que joga bem com os pés, pegador de pênalti e ele é muito bom goleiro. É bem rápido, né? Tem uma boa saída do gol, com as mãos e também com os pés, isso é muito importante. E vai fazer sombra para o Rossi. Se o Rossi demole, ele pode querer ganhar uma oportunidade, quem sabe ser até titular do Flamengo na temporada. Ou no ano que vem que seja, né, galera? É isso, que seja bem-vindo então o goleiro Andreu. Valeu? Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo juntos? Fui!